Nós chamamos! Volte para o nosso lado! Que isso? Que isso, senhor? Eu não lhe conheço, não fiz nada. Desculpe, meu amigo. Pelo amor de Deus, eu lhe confundi com um homem que era atrás de minha esposa. Quando dei por mim, já estava lhe agredindo. Tudo bem, senhor. Vá, siga o seu caminho. Queria me perdoar, por favor. Olhe onde sua doutrina está te levando. No lixo. Quem é o senhor? Ainda vou te humilhar muito nessa vida. Não vou desistir até destruir você. Mas por que tanto ódio? Por que tanto ódio? Você me induziu à morte. Isso não basta? Mas eu não lembro de nada. Mas continuo mesmo. Só trocou de corpo. E esse quem vai destruir sou eu. Acabe com esse ódio, com esse sentimento de vingança. Nunca! Temos uma dívida de 400 anos. Olhe para mim! Olhe para mim! Essa dívida é de outra pessoa. Perdoe aquela pessoa. Perdoar 400 anos de ódio acumulado não se vale. Não me deixe pagar por isso. Eu quero pagar por isso. Eu quero pagar por Quer isso. pagar a sua dívida? Então mate-se! Tu lhe pague a sua dívida, mate! Eu vou me matar. Não, Divaldo. Matar-se nunca, meu irmão. O suicídio é o maior equívoco que você pode cometer na vida. Eu me matei por vergonha de ter sido traída. E hoje eu sou puro arrependimento. Olhe pra isso, Didi. Eu ainda sinto o veneno me queimando. A vida não acaba no túmulo. Você quer ficar como eu? Muita gente, muito mais do que vocês imaginam, tem tendências de suicídio ou quer se suicidar. Então, isso é uma, não vou falar normalidade, mas uma coisa constante, tá? Em muitos países e muitas pessoas. Só que o ato nunca se dá no final, que é o ato de suicidar. E sim, tem vários fenômenos antes, e aí se mostra, né, que ele estava realmente muito perturbado, nervoso, e o obsessor falando vai, pressionando, e pressionando, pressionando. Então, para qualquer atitude, não só o suicídio, mas até uma atitude de uma briga em casa, no trabalho, existe um obsessor martelando na cabeça e criando situações para a pessoa se sentir mais fragilizada ainda, e aí entrar num loop energético de caída de vibração, que eu chamo. Pum, vai caindo. Você tá na vibração 8, cai para 7, cai para 6, aí cai para 3. Quando cai para 3, você já sente aquele baque, é que nem cair do elevador, de um prédio que você tá, o elevador vai caindo. E aí você entra num estado emocional e mental, e no caso de médiums ostensivos, é maior essa sensação de você, quando você viu, você já começou a agir, né? Só que nisso, a espiritualidade é muito sábia e ela é muito rápida, porque para a espiritualidade não tem o tempo nem o espaço. Existiam, nessa cena, né, existiam todas as baianas que estavam ali, que a gente não sabe se eram baianas espíritos ou baianas encarnadas, porque, né, estava lá no Pelourinho. Mas a força dos baianos são espíritos da falange de Umbanda que são de purificação, de limpeza de coisas pesadas. E quando aquela falange, ele fala, vou me matar, fala não, é uma manifestação energética frequencial daquela linha de uma força para segurá-lo. Eles não foram segurar, eles jogaram uma energia. Então o filme demonstra isso. Para quem entende Umbanda um pouco mais a fundo o que é a falange dos baianos, e ainda no solo sagrado da Bahia, isso é muito forte. E impediram, que aí depois tem a cena de que a Joana de Ângeles fala que quem impediu que eles se suicidassem, ninguém impede ninguém, né? Mas quem dificultou que eles se suicidassem não foi a irmã, e sim foram as baianas que falaram, não! Isso é uma emanação, é o verbo, gente. O verbo manifestado, seja ele de um ser encarnado como desencarnado, é muito forte. E ali era de uma falange de baianos, que tratam de limpeza energética, de destrinchar a obsessão. Tanto que na hora que ele foi se suicidar, o obsessor não estava do lado dele. Percebam isso na cena, ok? Logo em seguida, o último recurso que a mentora
e Jesus, no caso, utiliza, é colocar, no caso do Divaldo, a irmã que ele amava tanto que se suicidou. Como um exemplo. Você não convence ninguém, mas através do exemplo, da exemplificação, você consegue fazer com que a pessoa volte a si. Então, isso é uma técnica para vocês aprenderem quando vocês estiverem lidando com pacientes. Então, assim, não adianta ficar tentando convencer. Não existe isso dentro da espiritualidade da luz. Existe a exemplificação. E o entender o que a pessoa está passando e trazer para a razão, que é o que foi feito pela falange. E aí a irmã dá o exemplo, olha, eu me suicidei, isso acontece assim, assim, assado. Ele, como tem uma vidência aberta de uma tal maneira, e era um ser que ele tanto amava e da família, volta à sua essência, que é a família, é a raiz, a quem eu sou, ao que eu estou vendo e ouvindo. Então, isso é muito interessante nessa cena do filme. Ore por tua irmã. Todos os dias. Por favor, me diga quem é a senhora. Me chame de espírito amigo. Amigo? Mas quase me deixou morrer, né? Aliás, eu estou 95% morto. Não seja por isso. Eu posso providenciar os outros 5% para completar os 100 e o senhor já passa para o lado de cá. Não, tô bem desse lado, obrigado. Divaldo, preste atenção. O que aconteceu em Aracaju te abateu moralmente. E por causa dessa tristeza, você foi vítima de uma obsessão. Só isso. Só isso? E a senhora não poderia ter feito nada? Eu jamais poderia interferir no teu livre-arbítrio. A escolha será sempre tua. Da minha parte, esperes apenas trabalho e dedicação. Jamais regalias ou facilidades. Mas se um espírito não pode evitar o meu suicídio, como é que o outro tem poder de me induzir ao suicídio? Aquele espírito não te induziu a nada. A tua mente é que entrou na sombra e criou a condição emocional para que ele se sentisse em casa. As tuas emoções sem controle que deram esse poder a ele. Mas se ele é um obsessor, um outro médium poderia doutriná-lo, não? Dona Teovina, por exemplo. Poderia. Mas esse caso específico, só quem pode resolver é você. Mas como é que eu vou me entender com quem não quer me entender ainda por cima com o espírito, né? Que aparece quando quer. Ele só aparece quando a tua mente permite. Divaldo, quantas vezes eu vou ter que repetir? Assim como na Terra existem pessoas de todos os tipos, no plano espiritual também existem os espíritos bons e os maus. Quem seleciona a chegada de um ou de outro são os teus pensamentos. Mas como é que eu vou saber que tipo de espírito eu tô atraindo? Se perguntando várias vezes ao dia. O que eu estou pensando em fazer agora me aproxima ou me afasta de Deus? Eu poderia contar para os outros o que se passa na minha cabeça neste exato momento? Dependendo da resposta, fica fácil imaginar que tipo de espírito estará ao seu lado. Mas eu sou humano, isso nunca vai ter solução. Tem solução sim. A solução, Divaldo, é o amor. Mas no momento, me desculpe, eu não consigo amar um ser que vive nas trevas. Mas você nunca vai conseguir amar aquele ser nas trevas. Você só vai conseguir amar aquele ser na luz. Portanto, Divaldo, se você sabe que aquele espírito gosta da escuridão, ilumine a tua mente, que eu te garanto que ele desaparece. Não, mas é impossível me iluminar sozinho. Divaldo, você nunca esteve sozinho, sem proteção. Quem você acha que te impediu de fazer aquela loucura? Você não se lembra de ter ouvido gritos? Foram eles que te salvaram. Preste atenção naquelas pessoas que ninguém repara, que ninguém ouve. Naquelas pessoas que são praticamente invisíveis aos olhos do mundo em que você vive. Às vezes, as palavras mais sábias saem da boca dos mais simples. Jesus estava lá o tempo todo e falou com você através deles. Foi ele quem te pediu de fazer aquela loucura. Mas eu sinto falta de calor humano. De família, de um abraço. As pessoas se aproximam de mim e me perguntam de tudo, menos como eu me sinto por dentro. É essa a vida que eu vou ter que levar? É, Divaldo. É essa vida que você vai ter que levar. Portanto, meu irmão, não procures na matéria uma solução que nunca vais encontrar. A única coisa que vai preencher o teu vazio é a caridade. É daí que vai vir a tua felicidade. Aprenda a servir ao teu próximo e nunca mais encontrarás a depressão. Quem se dedica a enxugar a lágrima do outro não tem tempo para chorar.
Maravilhoso. Mas, assim, eu vou falar para vocês entenderem como a Joana de Ângeles tratava o Divaldo. Era assim, queridinho, amor da minha vida, vou falar com você com calma. Não. Ela parece com a Joana d'Arc, gente. Ela parece dura e firme, como quem? Muito forte. A Joana d'Arc já provou para todo mundo, não tem que provar nada, de que quando ela quer ser doce, ela é doce. Quando ela quer ser explicativa, como ela foi com a Joana Viegas no Caminho de Santiago, ela foi. Quando ela tem que ser dura, ela é mais dura do que ela foi já muitas vezes com você, né? Você não viu ela. E o mais duro de todo, gente, é Dr. Augusto. Vocês acham que a Joana d'Arc é uma flor perto do Dr. Augusto? Vocês não viram ainda o Dr. Augusto bravo. O dia que vocês verem o Dr. Augusto bravo, aí vocês vão falar que vocês amam a Joana d'Arc até Nós o ainda só conhecemos o charme do Dr. Augusto, não é? Porque ele é é só um charme. A hora que vocês verem o Dr. Augusto, eu brinco com ele, eu falei, Augusto, a Joana tá tomando bronca, tá tomando o pensamento errado, mas você que é o firme da história. E ele ri, né? Porque, na verdade, o forte ali é os dois. Mas, Divaldo, como ser humano e como espírito encarnado, muitos questionamentos, muitos questionamentos. Mas uma das coisas que acontece com todo mundo, e aí isso é muito legal para quem vocês trabalham com tratamento de desobsessão, gente. Vocês trabalham com isso no Evangelho, na vida de vocês são instrumentos da paz e médiums. Uma pessoa só vai ficar livre do obsessor se pensar diferente e se transformar. Que é isso que a Joana de Ângeles maravilhosamente falou para o Divaldo. Então, assim, se ele fizer a caridade e se ele mudar o pensamento e ver esse espírito ou essa pessoa, porque tem o obsessor encarnado também, né? Vamos pensar nisso. Ver a pessoa na luz e não na treva, muda. Porque aí isso é verdade, tá? Você expande através da caridade, o seu espírito, através dos seus poros, dá uma expansão perispiritual. É como se a luz saísse através dos poros. E o espírito obsessor ele vai falar: meu, tá muito, muito forte essa luz, eu não quero ficar perto dessa pessoa, porque ela se transformou. É só assim que. Existe assim o tratamento de desobsessão no candomblé, na umbanda, no espiritismo, no exorcismo do católico, o descarrego, tudo que tem direito? Tem. Eles afastam só. Mas se você pensar mesmo do mesmo jeito ou agir do mesmo jeito, vai voltar. Então, assim, essa é a chave da questão. Só que o mentor, ele tem um papel de te despertar, porque ele quer o seu mal. E quando ele fala forte, é porque você está muito num pensamento em circuito. Então, ele precisa parar o pensamento em circuito. E espírito que trata de cura, no nosso caso, espírito que trabalha com médium de efeito físico, e não é o caso dela, tá? Dela é outro tipo, mas no caso nosso, dos médicos espirituais, eles são muito papo reto. Por quê? Porque eles pegam uma energia da Terra e uma energia ectoplasmática do médium, de efeito físico, pum! Então, assim, não é para se ofender, é para entender que se tá falando, vai rever ali alguma coisa que tá causando alguma coisa que pode prejudicar na tua encarnação. E eu acho maravilhoso esse trecho para quem não é espírita. O cara que é o católico, que foi ver o filme no cinema ou no Netflix e, putz, ele entendeu que ele atrai os problemas dele. Imagina que filosofia linda. Então, essa é a grande mensagem aí que eu vejo dessa cena, né? E que completa aquilo que a gente vinha falando. Né? Eu queria falar, esta cena para mim é a melhor cena do filme. Gosto muito da mensagem, do foco na caridade, que a caridade salva, que a caridade preenche. E porque é que eu me revejo um bocadinho nisto? Eu própria, na outra iniciativa da Essential Way, que é a psicografia, eu própria recebi uma mensagem psicografada uma vez do meu mentor e ele focou na caridade. Uma parte da informação que é passada por este filme, através de Joana de Ângeles, da personagem, foi-me escrita pelo meu mentor. Por isso é que esta passagem, para mim, é das mais importantes do filme. Grande mensagem. Tanto que está no Instagram cortado em várias coisas.
Vocês se pegam, é normal, alguém aqui, né? Eu também, gente, questionando. Eu não tenho a coisa do Divaldo que, pessoalmente, tá? Vou falar tipo, ai, as pessoas só chegam até mim por causa da energia, porque querem favor ou quer cura. Eu não tenho isso. Eu tenho uma coisa de que eu não tenho tempo. Tipo, eu não tenho tempo pra mim, eu não tenho tempo pra ir no médico, eu não tenho tempo pra fazer nada. Tipo, se eu tô trabalhando de madrugada no mundo inteiro, seguindo eles, obedecendo o máximo que eu posso, mas questiono a falta de tempo. Só que aí eu lembro de 2 psicografias que eu recebi em Palmelo, que é um dos lugares mais importantes de psicografia no mundo, que fala: essa é a sua encarnação. Cuide do seu tempo e não perca 1 minuto dessa encarnação. Sirva a Jesus, porque é nessa encarnação que você sobe o degrau, devido à missão que te foi assim, entregue junto com a equipe. Eu tenho isso escrito por uma instituição que eu acredito muito, que é Palmelo, guiado por o Eurípides Barçanufo, e por isso que eu não tenho tempo. E eu, outro dia, estava questionando que eu estou viajando muito, né? Porque eu também sou um pouco de Valdo, falar com os espíritos. Eu falo, pô, mas você vai me mandar de novo para aquele lugar, eu não quero ir para esse. Eu estou cansada. Eu falo assim, eu estou cansada. Eles assim, filha, a sua caminhada é muito longa. Aí eu só boto assim, falei, meu Deus. E cada um tem a sua, né? Então o meu é isso, assim, ó. Eu não posso estar lá. Queria muito, tá? Eu e a Angélica lá abraçada, e daqui a pouco a gente vai comer o bolo de chocolate que a gente fez à tarde. Isso não existe ainda. E se eu for para casa da Angélica, vai ser para trabalhar. Depois, obviamente, que o trabalho ele se une com a amizade, com a coisa boa do dividir momentos juntos, né? Para mim, a viagem da França vai ser o máximo, mas é trabalho, gente. Eu tenho que estar aqui, ó, conectada para não, como é que fala? Para não pegar nenhum obsessor o tempo inteiro, porque vocês não sabem, na estátua da Joana d'Arc em Paris, há uns anos atrás, eu estava sozinha fazendo um trabalho com a Joana d'Arc, tinha um mendigo de rua louco que gritava comigo em francês, eu não sabia o que ele falava em francês, ele gritava e gritava, o mendigo, até uma hora que eu deixei o mendigo falando sozinho, porque eu não entendia francês, e eu fui tirar uma selfie. O mendigo me deu um chute nas costas, eu caí no chão. Por quê? Porque os inimigos da Joana d'Arc, da guerra, estão até hoje encarnados e desencarnados. Na França, na frente da estátua. Aí nisso veio, atravessou a rua correndo, um cara que parecia Santiago, ou o Inácio de Loyola, antigamente, de barba, espanhol, falou várias com o mendigo, quase bateu no mendigo e me defendeu. Então, assim, é louco tudo isso. Mas é um horário e vigiar 25 horas. E é a missão. Eu não sei o que eu fiz na vida passada para estar fazendo essa missão. Mas eu pedi para estar aqui. E, assim, quanto mais a gente fizer com amor e com alegria, melhor vai ser. Se eu ficar me reclamando aqui o tempo inteiro, vai ser um fardo. É isso que a Joana de Ângeles fala. Senão a Isabel fala assim, que saco, vou ter que falar que estão me falando. Não, você tem que fazer com alegria. Porque senão você pira. Que você vai ter que fazer. Se você não fizer, tem consequências, né? Mas você que arca com o seu mentor.